Nossa, bom dia, começando mais um pão diário e com a palavra hoje transformação. Que nós possamos hoje ser transformados pelo poder de Deus e que a nossa vida ela possa ter esse direcionamento diário da parte de Deus para a nossa vida. E o que é transformação? A transformação é essencial na vida do ser humano e nós devemos todos os dias buscar por essa transformação e melhorarmos em várias áreas das nossas vidas. Essa é a verdade. Mas a maior transformação que o ser humano pode receber só pode vir da parte de Deus. Então todos os dias nós procuramos melhorar, todos os dias nós procuramos transformar e a transformação é essencial para mim e para você. E como nós podemos ser transformados, na verdade? O primeiro passo para a gente experimentar essa transformação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e reconhecermos e confessarmos os nossos pecados a Jesus, para que nós possamos ter esse direito da vida eterna, para que Jesus possa entrar nas nossas vidas. E você já passou pela transformação de ser chamado filhas e filhas de Deus? Essa transformação ela pode acontecer a qualquer momento na nossa vida, basta nós venhamos querer sermos transformados, moldados, lapidados por Ele. E essa transformação de ser chamado filhos e filhas de Deus, essa transformação é a mais poderosa que pode acontecer na vida de um ser humano. É passar por uma vida de eternidade, é ter a convicção e a certeza dos fatos daquilo que Deus tem preparado para nós. E nós iremos louvar no céu, na presença do nosso Pai para sempre. E você, já viveu essa transformação? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Para que você venha ter o direito da vida eterna? Para que você possa ter uma vida totalmente restaurada, transformada, mudada por Ele? Isso é fato, amado. Nós precisamos ser transformados pelo poder, pela palavra de Deus. E apesar de Deus, ser todo poderoso, Ele nunca vai forçar você a mudar. Ele nunca vai forçar você a nada, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E para você mudar, você tem que permitir que Ele trabalhe em você. Porque muitas vezes a transformação ela vai vir com dores. A transformação às vezes dói. E Deus quer trabalhar essas partes delicadas na nossa vida. Mas se você deixar Deus operar, tenha certeza, certamente você experimentará uma das coisas mais grandiosas que o ser humano pode experimentar, que é o direito da vida eterna, ser cheio da presença de Deus. Então, essa transformação ela só vai vir por meio de Jesus. E às vezes a transformação ela dói, porque nós temos que abrir mão, às vezes, do nosso eu, do nosso ego, de coisas que nos satisfaz da carne, coisas que talvez nós estejamos fazendo, achando que estamos fazendo de maneira certa, correta. E para isso, Deus me deu uma palavra hoje para compartilhar contigo. E eu quero ler lá no livro de Salmos, capítulo 9, quando Deus transforma a vida de alguém. Observe que a palavra de Deus, você já parou para pensar também o que é uma transformação? Eu estava passando agora, desses dias, eu estava passando em frente de um museu, ele está sendo restaurado, reformado para virar uma igreja. Sabe, um navio ancorado, enferrujado, velho, que estava no trás lá se acabando, está sendo transformado, reformado para virar um restaurante. Deus sempre vai ter transformação, sempre vai ter mudanças, sempre vai acontecer algo para que venha mudar ou transformar. Sempre há uma esperança para nós. Talvez nós venhamos olhar para nós e não vejamos essa transformação a qual Deus está vendo em você. Talvez você se olhe e não se ache digno de estar na presença de Deus, mas Ele olha para você com esperança, Ele olha para você com transformação, Ele olha para você com mudança, e só Ele pode fazer essa transformação na nossa vida. Só Ele pode nos restaurar, só Ele pode nos transformar da forma que Ele quer que nós venhamos ser transformados e lapidados por Ele. E eu quero compartilhar com você algo que Deus botou nessa manhã no meu coração, no meu devocional, no livro de Atos, capítulo 9, quando ele diz assim, Atos 9, capítulo 9 do versículo 1, ele diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça da morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas
para as sinagogas de Damasco, de maneira que encontrasse ali homens e mulheres pertencentes ao caminho e pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando aproximou-se de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que veio do céu, e ele caiu por terra, ouvindo a voz, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele levantou pela mão foi levado a mão até Damasco. Por 3 dias este ficou cego, comeu e bebeu. Então Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. E ele respondeu: Senhor, disse a Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Este está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias a chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tu ouves muito, mas eu escuto muito a respeito desse homem. E todo o mal tem feito aos seus santos de Jerusalém. Observe que a palavra aqui, ela vem falando de Saulo. Saulo aqui, ele tinha acabado, amado, de ver a morte de Estevão, um homem de Deus sendo apedrejado. E Estevão, quando está morrendo, ele diz: Senhor, perdoa esses homens. Eu vejo o céu aberto, eu vejo um trono, eu vejo Deus, eu vejo o Senhor Jesus sentado ao lado de Jesus. Perdoa. Então, Saulo naquele momento, eu tenho certeza, não está escrito, mas Saulo já começou ali a ver uma transformação. Porque como é que uma pessoa está morrendo apedrejada e ela está pedindo para que Deus venha perdoar os seus malfeitores, que ele está vendo o céu aberto, que ele está vendo Deus, que ele está vendo Jesus sentado ao lado dele. Então observe que há uma transformação de Saulo para Paulo. Então Deus, ele olha para você e ele quer também fazer essa mudança, ele também quer fazer essa transformação. Basta que nós venhamos fixar os nossos olhos no Senhor e você jamais perderá a vista o propósito que ele tem para você. Então observe que Paulo era um perseguidor dos seguidores do caminho. Quem eram os seguidores do caminho? Aqueles que pregavam o evangelho de Cristo, aqueles que seguiam a Jesus. Então Paulo, ele é totalmente transformado. A palavra de Deus diz que ele pede agora, após ali ele recolher as capas, nós conhecemos a história, após Paulo ter ali terminado aquele apedrejamento de Estevão, qual ele estava lá presente. Agora ele pede cartas para ir para Damasco. E ele vai para Damasco para o quê? Para perseguir os seguidores do caminho, para prendê-los. Então a palavra de Deus diz que nessa caminhada de Paulo para Damasco, a palavra de Deus diz que houve um brilho, houve uma luz. E Paulo cai, né, já de joelhos ali. E ele diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele diz: quem és tu, Senhor? Observe que já há uma mudança, porque só chama de Senhor aqueles que já reconheceram ele como Senhor da sua vida. Observe que quando Paulo cai, ele já diz Senhor. Ele já cai ali reconhecendo que Jesus era o Senhor da sua vida. Amados, olha a transformação de um perseguidor, agora ele vira perseguido. Um homem que perseguia os cristãos, agora ele é perseguido por também seguir esse caminho. Eu quero falar que há transformação para a nossa vida. O Senhor sempre vai mudar a estrutura da nossa vida, o nosso propósito, porque as pessoas, elas não podem permanecer sem transformação. É necessário para mim e para você que haja essa transformação que às vezes nós lutamos tanto para que nós não venhamos receber. Às vezes nós lutamos tanto para que o Senhor não venha fazer essas mudanças. Observe que agora Paulo, ele perde a visão. Dói, porque Paulo, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa.
Paulo, ele foi educado para fazer aquilo, achando que ele estava fazendo a coisa correta. Quantos de nós fomos enganados durante anos e anos por não conhecer a verdade que liberta? Porque a palavra de Deus diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento. Paulo, ele perseguia os cristãos, ele perseguia o povo de Deus achando que ele estava fazendo a coisa correta, que ele estava fazendo a coisa certa. E não, o próprio Jesus fala para Paulo: quantos de nós fazemos coisas que na palavra é abominação e nós estamos fazendo porque achamos que estamos fazendo a coisa certa? Assim foi a vida de Paulo. Paulo perseguiu todo um tempo aqueles que faziam o caminho do Senhor, que trilhava um caminho com o Senhor, que pregava a palavra do Senhor. Agora Paulo, ele é totalmente transformado porque ele teve um encontro com Jesus. Jesus fala com o próprio Paulo e manda lá Ananias para quê? Para ajudar Paulo, pôr as mãos e a visão de Paulo voltar. Nós também podemos experimentar, amado, essa transformação. Nós também podemos experimentar coisas novas que Deus tem para a nossa vida, esse novo caminho que só Deus pode nos oferecer. Mas também nós podemos experimentar circunstâncias que mudam o rumo da nossa vida. Contudo, Deus nos lembrará disto: eu amei antes que vocês me amassem. Quero lhe dar esperança em futuro. Entregue a mim toda a sua preocupação, porque eu importo com você. Então Deus fala conosco nessa manhã que Ele nos amou e nos ama até mesmo antes de nós aceitarmos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Jesus nos ama mesmo de nós tomarmos, antes de tomarmos essa decisão por Ele. À medida que você se apega às promessas de Deus, peça de que Ele lhe revele uma nova direção e um novo propósito de vida. Foi isso que Paulo fez. Ele pediu para que Deus viesse lhe dar uma nova direção, um novo propósito de vida, e que ele viesse ser moldado pelos padrões da palavra de Deus, transformado e renovado aquilo que Deus realmente queria trazer para ele. E é como ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, foi uma renovação de mente. Porque Paulo perseguia, agora ele é perseguido. Ele teve que mudar a sua mentalidade daquilo que ele fazia achando que era certo para fazer, estava fazendo errado. E ele teve que mudar sua mentalidade agora da visão que ele tinha, do propósito que ele tinha de perseguir o povo de Deus. Agora ele teve que mudar sua visão, ele teve que mudar sua mentalidade para que ele pudesse viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos de nós, amados, não temos experimentado a boa e perfeita e agradável vontade de Deus porque estamos ainda numa mentalidade totalmente errada. Quantos de nós adoramos ídolos, imagens, botamos coisas no lugar de Deus, sendo que a palavra de Deus nos abomina, e a gente faz achando que isso é certo. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Por isso que Saulo perseguia o povo de Deus, porque ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele mudou a sua vida, ele foi transformado, ele foi moldado. E agora Paulo, tenho certeza que nessa caminhada ele agradecia a Deus todos os dias, porque nunca é tarde, amado. Nunca é tarde para a gente transformar, nunca é tarde para a gente descobrir um novo propósito que Deus tem para a nossa vida. Basta que nós venhamos pedir para que Ele venha nos ajudar, para que nós possamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus como Paulo estava, para que nós venhamos ter os estímulos certos, para nós ouvirmos claramente a voz de Deus nos chamando para mim, para você nessa manhã, dizendo que Ele tem um novo propósito, que Ele tem mudanças que são necessárias para a nossa vida, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é preciso que nós venhamos ter essas descobertas, que nós venhamos viver o plano redentor de Deus para a nossa vida, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser reformados, como eu falei para vocês, que um navio velho, enferrujado lá no cais, alguém olhou para aquele navio, viu uma esperança e foi lá, está fazendo a transformação e vai virar um bistrô, vai virar um restaurante. Assim Deus tem olhado para você e Ele está vendo que há transformação, que há esperança, que há mudança. Assim como Ele fez na vida de Saulo, Ele quer fazer na tua vida. Aquele homem que era Tássio, agora ele chama Paulo. Aquele homem que perseguia, agora ele é perseguido. Aquele homem que era contra a verdade, agora ele aprendeu o que é a verdade. Amado, para isso nós só precisamos confessar para Deus os nossos pecados, pedir perdão, aceitar que Ele nos aceite como Senhor, como filhos de Deus, e que nós possamos aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós venhamos ter uma vida totalmente transformada. É preciso nós procurarmos a Deus e nos apresentarmos como obreiros
que queira mudança, como pessoas que queiram essa transformação, que queira que Deus venha nos restaurar, nos transformar e mudar a nossa vida, mudar a nossa história, porque Paulo, ele aceitou a transformação de Deus. Paulo, ele aceitou ser transformado por Deus. Nós não precisamos ter medo da transformação. Nós não precisamos ter medo das perseguições que muitas vezes nós passamos por sermos cristãos, como Saulo perseguia. A perseguição também, ela precisa acontecer para que isso venha nos aproximar mais de Deus. Paulo, ele era perseguidor da igreja, pense nisso. Mas quando ele se converteu, ele se tornou um grande evangelista. E nós devemos amar nossos perseguidores e orar por eles também. Eu creio que tinha pessoas orando pela vida de Saulo. E eu creio que esses que estão te perseguindo também, assim como Saulo perseguia o povo de Deus. E Deus teve misericórdia da vida dele. Deus olhou para ele e viu transformação. Viu para ele como um vaso de honra. É assim que Deus olha pra gente nessa manhã. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer restaurar a nossa vida, Ele quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus segundo o seu coração, segundo o seu propósito. Ele quer fazer em você algo novo e transformar a tua vida. É isso que Deus quer falar nessa manhã para mim e para você, que nós possamos ser totalmente convertidos a Ele, para que o propósito de transformação de vida venha acontecer na minha vida, na tua vida. Amados, eu sei que não é fácil, todos os dias nós passamos por lutas, por guerra, por transformação, mas Deus está te dizendo nessa manhã, declara isso nessa live, um propósito novo, um novo propósito para a tua vida. Mas levanta-te e entra na cidade onde dirão que deves fazer. Deus está falando isso para você nessa manhã, que tem um novo propósito para a tua vida. E esse propósito, quem quer escrever a tua história é Ele. Quem quer mudar o teu contexto é Ele. Quem quer te dar essa mudança é Ele. Quem quer trabalhar na tua vida é Ele. Então deixe Deus fazer essa transformação em você. Deixa Deus te moldar nessa manhã. E me vem à memória agora, lá no livro de Jeremias, capítulo 18, quando Jesus dá aquela visão a Jeremias da casa do oleiro, e que ele pode ali estar sendo moldado, lapidado. Entrega-se hoje na mão do oleiro. Diga: Jesus, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança, ele canta de vida. Eu quero ser transformado e moldado por Ti. Eu quero viver o que Tu tens de melhor para minha vida. Que Ele possa hoje te quebrar, te amassar, que Ele possa te levar hoje nas suas mãos e te transformar num vaso de honra, como Ele transformou a vida desse homem que perseguia o povo de Deus, que ajudou a apedrejar Estevão. Ele estava lá e teve uma vida totalmente mudada, transformada pelo poder da palavra de Deus. É isso que Jesus quer fazer em você. Peça para Ele dizer hoje, peça para Ele falar com você hoje. Esteja atento, Reba Shuricanta, para ouvir a voz de Deus, porque Saulo ouviu a voz do Senhor, e aqueles homens que estavam com Saulo ouviram, mas não viram nada. E hoje Ele quer falar com você, que os teus ouvidos estejam atentos, porque Ele quer dizer para você hoje, é para você mesmo. Talvez você parou nessa manhã, nesse pão diário, sem propósito nenhum, mas é para você que Ele quer falar, é com você que Ele quer falar, é com você que Ele quer hoje dar uma palavra de conhecimento e te dizer para você não entrou em vão, você não está por acaso ouvindo isso. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer lapidar a tua vida, Deus quer mudar a tua história, assim como Ele mudou a história de Saulo e virou Paulo, aquele homem que perseguia, agora é perseguido, agora ele conhece verdadeiramente quem é Jesus. É isso que Jesus quer fazer na tua vida hoje. Ele quer te transformar, Ele quer moldar. E peça o que Jeremias viu na sua visão, que Deus leva Jeremias a ter uma visão da casa do oleiro. Jeremias 18 fala isso. Então, amados, quando o barro ali chega na mão do oleiro, ele tira a impureza, ele tira as pedras, porque a argila para fazer o barro, ela só dá nos lamaçais e no fundo do poço. Olha só que interessante, no fundo do poço, uma lama que já está podre, fedida, uma lama que está lá no lamaçal, que ninguém quer, mas o oleiro que é Jesus, ele vai lá, ele retira você da lama, ele tira você do fundo do poço para dar vida nova e vida em abundância, porque está em João 10:10, ele vai te
tirar do fundo do poço, ele vai tirar da lama, ele vai pegar você com pecado, sujo, impuro, ele vai tirar a impureza, ele vai tirar as pedrinhas, ele vai tirar os galhos que estão naquela argila e ele vai moldar. A palavra de Deus diz que Jeremias tem a visão de Jesus ali moldando o vaso, e quando Jesus está moldando o vaso se quebra e ele torna a refazer. Enquanto está na mão de Deus, enquanto Deus está operando, enquanto a água está ali moldando para moldar, que é a palavra de Deus, há uma transformação e Deus vai nos quebrando, nos amassando, tirando o pecado, a impureza, o cheiro, o odor forte e vai nos lapidando, vai nos transformando, vai nos modificando e nos transforma em vaso de honra. Mas é um tempo, amado. Deus, ele tem um processo na tua vida, porque fazer um vaso não é só pegar a argila, limpar e colocar na mão do oleiro. Há um tempo de secagem, há um tempo de espera, há um tempo de preparação, até que você vá para onde? Para o forno. O vaso, quando ele é moldado pela mão do oleiro, ele não sai da mão do oleiro e vai direto para o forno. Não, ele vai para um lugar chamado cabide, aonde ali ele fica sendo secado pelo vento do Espírito, que ele fica sendo tratado pelo vento do Espírito, que ele fica sendo transformado pelo poder de Deus. E na realidade do vaso, o que acontece? Aquela argila, ela vai para ali para que a oxigenação que está naquela massa, naquela argila, venha a ser secada. Por quê? Porque se não deixar pelo processo de secagem, ele cria bolhas e quando ele vai para o fogo, ele quebra, ele racha. Deus está trabalhando em você, Deus está transformando você, Deus está te lapidando, Deus está te transformando. É essa mudança que Deus tem para você hoje, é essa transformação que Ele quer pegar você e transformar num vaso de honra. Ele quer pegar você impuro, sujo, talvez no fundo de um poço, que não tenha mais expectativa de vida, que não tenha mais esperança. Talvez você esteja agora no fundo de um poço, ou até mesmo numa UTI esperando a morte chegar, como muitos estão, mas Ele quer tirar você, Ele quer limpar do pecado, Ele quer limpar da condenação, Ele quer limpar a tua estrutura física, para que você venha a ser um vaso que receba o mais precioso que Deus tem para te dar hoje, que é a presença rebachuricanta do Espírito Santo. É isso que Paulo recebeu de Jesus, aquele que perseguia, aquele que era enganado, aquele que achava que estava vivendo a verdade, que vivia porque perseguia porque achava que era a coisa certa, e agora não, ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego, ele ouve a voz de Deus, e agora Jesus tira as escamas dos seus olhos, e quando Jesus tira as escamas dos seus olhos, Paulo agora segue a Jesus. Houve uma transformação, houve uma mudança, um novo propósito Deus tem para ti hoje. Declara isso, que o Espírito Santo ele possa te moldar, que ele possa te encher, que ele possa transformar, que ele possa mudar esse teu caráter, essa tua personalidade, porque, amado, não é lavagem cerebral, não é lavagem cerebral, a mudança vem através do Espírito Santo, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos a essência de Cristo, mas esse mundo deturpado, ao qual nós vivemos, usurpou a nossa essência, por isso que muitos matam, roubam, defraudam, pecam, falam mentira, ofendem, fazem um monte de coisa, porque a sua essência foi totalmente deturpada, mas Deus quer te dar de volta essa essência. Não é lavagem cerebral, é você voltar para a essência ao qual você foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Pense nisso nessa manhã, que esse pão diário venha a ser bênção para a tua vida. Deus quer transformar. Leia Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformai-vos com esses séculos, mas renovai-vos as vossas mentes, para que você só assim possa viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é aceitar Ele como Senhor Jesus, Salvador da tua vida, para que a tua vida venha a ser transformada, para que você possa ser chamado filho e filha de Deus, porque só é filho de Deus e filha de Deus que reconhece, como Paulo quando cai reconhece Senhor, ele reconhece que ali ele estava diante de um Senhor, e quem chama de Senhor é porque já tem Ele como seu dono. Então, amado, que Jesus possa ser o dono da sua vida, da sua caminhada, da sua jornada,
jornada, que Ele possa transformar a tua vida, que você possa vir ser lapidado, que você possa vir ser transformado, que você venha ver até essa mudança de vida. Porque, amados, é tão lindo você ver a transformação de alguém, é tão lindo você ver alguém que bebia, não bebe mais, que fumava, não fuma mais, que brigava, não briga mais, que roubava, não rouba mais, que se prostituía, não se prostitui mais, que matava e não mata mais. Por quê? Porque essa pessoa voltou para sua essência, pela transformação que só acontece no nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse pão diário venha hoje trazer uma reflexão para a nossa vida e áreas da nossa vida que precisam ser transformadas também. Porque ainda que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ainda que estejamos na mão do oleiro, Ele precisa tratar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Às vezes é a área sentimental, é a área espiritual, a área financeira. Deixa Deus hoje tratar você. Tome posse dessa transformação que Deus hoje entrega para você. Que Deus te abençoe, tenha um dia de paz. Compartilhe essa live, leve para outras pessoas. Que Jesus venha trazer a liberdade que você precisa, porque para isso se manifestou o Filho do Homem, para que verdadeiramente nós fôssemos livres, livres para adorá-lo, livres para amá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Há um novo propósito para você, declare isso. Há um novo tempo para você e deixe Deus te transformar para que você venha viver o que Deus tem de melhor para você. Que Deus abençoe a Lúcia, né? A Tânia Costa, quanto tempo, amada. A minha irmã Karina, a Virgínia. Para você que já está nessa live, que Deus te abençoe, que você venha a ser essa pessoa restaurada por Deus, transformada por Deus. Eu sei que há mudanças que Deus tem para fazer na nossa vida, assim como tem na vida da minha irmã, na minha vida, na vida da Lúcia, da Tânia, da Virgínia, de todas essas pessoas que têm nos acompanhado diariamente. Esse tempo que você está aqui não é em vão, porque nós estamos dando oportunidade, não é, Sérgio Arão, de ouvir a palavra de Deus, essa palavra que transforma e que muda a nossa vida, que muda contexto. Deus tem colocado muito essa palavra na minha boca, muda contexto, muda cenário, e quando Deus muda o contexto, quando Deus muda o cenário, quando Deus escreve uma nova história para nós, não tem borracha do capeta que apague, não tem. Ainda que a gente pegue queira trilhar outros caminhos, ainda que a gente queira ir por outros caminhos, mas chega um momento que Ele nos pega de volta, Ele nos tira lá da lama e nos refaz como vaso de honra. Que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado, um domingo de paz, e que o Senhor possa te dar a paz que você tanto precisa, a paz que excede todo mundo. Fique com Deus, Deus abençoe e até amanhã.